Tribuna Tricolor, estamos começando mais um bloco Jogos Históricos na Tribuna. Hoje estou aqui na presença com o Texas. Boa noite, irmão. Boa noite, Fabão. Boa noite, Nando. O convidadíssimo Nando. Não sou pé frio, Nando. Boa noite. Boa noite, Fabião. Boa noite, Texas. Você é pé frio, o Texas sabe disso. Ô, pessoal, hoje é um prazer estar aqui novamente com vocês. Desculpem a minha ausência nesses dois últimos programas. Tive um problema pessoal, mas estou de volta aqui, galera. E hoje falaremos de uma conquista muito importante, uma conquista que lavou a nossa alma depois de muito tempo. Campeonato Paulista de 98. Campeonato que trouxe de volta o Raí. Depois de anos na Europa, o Raí retornou para jogar o segundo jogo que nos deu esse título tão importante que foi em 1998. Estava lá, estive nos dois jogos da final. Realmente uma emoção muito grande. Vou passar aqui os dados do jogo para vocês acompanharem. O São Paulo, ele terminou em primeiro lugar na classificação geral, né? O São Paulo ele teve 34 pontos, foram 14 jogos, 11 vitórias, um empate, 2 derrotas, 40 gols marcados, 15 gols sofridos, um saldo de 25 gols e, gente, um aproveitamento de 81%. São Paulo fez uma baita primeira fase. Incrível, um aproveitamento enorme, um dos melhores aproveitamentos que eu vi do São Paulo, realmente foi muito bom. O São Paulo aí entrou direto na semifinal, quando jogou contra as Pepas. Foram 2 jogos. Primeiro jogo, o São Paulo venceu por 2-1, e o segundo jogo, o São Paulo venceu por 3-1. São Paulo fez 5 gols e levou somente 2. Um massacre em cima das Pepas. E esse segundo jogo, vale lembrar que de 13 mata-mata nós ganhamos 11 das porcas. E esse segundo jogo, se eu não me engano, tava que 20 minutos de jogo já tava 3-0 pra gente. O negócio foi um massacre. Aí Foi um massacre. Não, São Paulo matou o jogo em 20 minutos. Aquilo foi uma das melhores 20 primeiros minutos que eu vi do São Paulo. Foi 3 gols, mas podia ter feito 5, 6. Foi uma maravilha aquele jogo, uma maravilha. Foi assim, eu me lembro muito bem, o Zé Carlos, lateral. Zé Galo. Zé Galo fez uma parte, foi até para a Copa do Mundo, né? Amigão do Edinho. Marcou o Vermares, o cara. Era um cara bacana, viu? Sujeito humilde, bacana. Veio da Matonense. Eu conheci esse time inteiro, né? Eu tive a oportunidade de conhecer todos os jogadores desse time. Foi uma conquista que me marcou muito, né? E todos nós, né? E pela importância histórica, nem tanto pelo... que na época o Paulista valia bastante. Também a Libertadores era 2 vagas. Então, era quase impossível você ir para a Libertadores. Era o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil e só. Copa do Brasil, é verdade, então, bem lembrado. Não tinha muita relevância naquela época. E o São Paulo, para quem a gente viveu os anos 90, enfileiramos títulos, nós tomou um pau. Perdemos naquele jogo, não é que tomou um pau. Fomos roubados na final contra o Vélez, né? O time já deu uma desmotivada, não conseguiu ganhar o brasileiro, foi eliminado, se não me engano, pelo Guarani. Não era qualquer um Guarani também, não, mano. Era Guarani de Amoroso e Luizão. E tinha Djalminha também, se não me engano, naquele time lá. Tinha outros jogadores, o zagueiro Claudio, que veio jogar no Palmeiras. Não, aquele time Augusto, Pitarelli no gol, né? Pitarelli. Tinha uns caras... O Guarani era um bom time. Era um Guarani robusto, né? Não era Guarani do Beto Zini. Quem lembra do Beto Zini? Beto Zini. Em 95 já foi criando em transição, o Tele já meio, né, de saúde debilitada, já brigando mais com o elenco. Em 96 já
Acho que foi um dos times mais horrorosos que eu vi da história do São Paulo. Todo mundo lembra do time de 2013, 2017, mas 96 era feio, hein, pessoal? Nossa, salvou. Que tinha o Zete na época, tinha. Nossa, tinha. Mas tinha aquele volante Lima. Eu não vou lembrar o time certinho, cara, mas era mais ou menos assim. Zete no gol, Edinho, que veio da Portuguesa, ou Marquinhos Capixaba, que veio do Santos, Pedro Luiz, Sorley, Guilherme, meio de campo, cara, acho que tinha esse Lima uma época, tinha o Mona, que jogou um pouco, o Mona de Votorantim, puta cara figuraça, do Expressinho. Deus o tenha. Luiz Carlos... Acho que não, Luiz Carlos era depois, mano. Tinha Sandoval, se eu não me engano. Nossa, isso era horroroso. Sandoval, Almir e Valdir no ataque. E o Almir... jogava o Denilson. O Denilson já estava nesse time já. O Denilson desde 95, acho que joga no São Paulo. O Almir, quando o São Paulo ganhava de todo mundo, o único time que ganhava do São Paulo era o Santos. Almir e aquele Guga. O Almir, contra o São Paulo, era uma barbaridade que ele jogava. Nós contratamos, não jogou nada no São Paulo, né? Pois é. Vale lembrar. Daí, em 97, o São Paulo já deu aquela reestruturada, tudo. Ela chegou num... Só que o Campeonato Paulista era uma loucura, mano. Cada ano mudava o regulamento. Daí fizeram um regulamento que era quadrangular. O São Paulo engrenou no final do campeonato. Se tivesse mata-mata, o São Paulo, com certeza... Eu acho que o São Paulo seria campeão. Daí teve a convocação da seleção do Zagallo, acho que foi na Copa América, 97. Complicou. E levou o Denilson. O técnico era o Dario Pereira. Tirou o Denilson do São Paulo e não tirou ninguém do Corinthians, eu acho. Mas é sempre assim, né? É sempre assim. Se eu não me engano, não tirou ninguém do Corinthians. E o Corinthians era um time bom, que era o time do Banco Excel, lembra? Tinha Túlio, Donizete. Era um time bom do Corinthians, cara. Não era um Marcelinho Carioca, que não precisa nem falar o que esse cara fez no Corinthians. Foi de um time bom, o Corinthians, em 97. E o São Paulo jogou sem o Denilson, jogou o Fábio Aurélio ainda, de improvisado, cara. O Fábio Aurélio, 17 anos, meteu gol de cabeça. Só que o Rogério, começando nele, deu uma pequena falhada lá. A gente empatou o jogo, só que ficamos daí na campanha e perdemos. Então, 98 veio para lavar a alma, cara. Porque ganha tudo, depois se dá aquele declínio. E os rivais ganhando tudo, né? Palmeiras ganhando bi-brasileiro, Corinthians ganhando Copa do Brasil, ganhando paulistas. Só o Santos que não ganhava nada mesmo, né? O Santos era naquela fila eterna. O Santos que ganhou o Rio São Paulo nessa época, se eu não me engano. Ganhou o Rio São Paulo com o Vanderlei, né? 97. Sim. Foi, ganhou o Rio São Paulo. Daí, então, 98, cara... Não, só um pequeno historinha aí antes disso aí. Lembro que eu era moleque, cara. Nossa, e São Paulo sempre foi chato, né, mano? Eu era zica, né? Provocava o bairro inteiro, a cidade inteira. E eu tinha certeza que o São Paulo ia ganhar o jogo, cara. E se vocês puxaram o vídeo de jogo 97, cara, aquele goleiro lá, todo mundo fala, ele era um bom goleiro. Eu não sei se ele era bom goleiro, velho. Mas é um jogo que eu esqueço, que aquele filho da puta pegou tudo que podia. Foi com o São Paulo, aquele Ronaldo Giovanelli, mano. O França entrou no jogo, ele deu uma pancada, cara. Ele foi buscar. Não sei se quem chutou de novo. Tudo a bola que ia no gol, ele buscava, aquele filho da mãe lá. O Ronaldo salvou coisa naquele jogo lá. Então, imagine o que eu aguentei na escola, cara. E chegar na escola, eu fui massacrado, cara. Então, 98 foi o ano de lavar a alma. Esse Ronaldo foi fazer embaixadinha, querer fazer graça com o Martilico. Pipocou. O Martilico foi pra cima dele, ele pipocou. Vocês lembram disso? Um jogo com os Gambás. Grande Martilico, grande, fantástico, sobre todos os aspectos. Martilico, para quem não sabe, foi ele que abriu as portas, entre aspas, para o que o São Paulo ganhou de representatividade. Ele meteu aquele golzinho contra o Bragantino. O Bragantino raiz, não esse Bragantino. Foi. E o Martilico, foi uma história engraçada, ele saiu do São Paulo, se eu não me engano, em 92. Em 91, em 98, quando eu tava lá, a gente foi jogar contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, tava no ônibus. Ele aparece no hotel, cara, e fala com todo mundo, como se tivesse... Cara, super gente boa. Ficou um tempão lá, conversando, batendo papo, e já tinha saído de São Paulo há um bom tempo. O cara, uma das pessoas mais bacanas que eu conheci no futebol. O cara, super bacana. E...
muito tempo depois que ele saiu, né? Ele falava, eu devo tudo ao São Paulo. E é um cara que fazia gol sempre na hora, em jogo decisivo. O gol dele contra o Atlético Mineiro, naquela semifinal do Brasileiro, de 91. Brasileirão, ele foi ímpar naquele brasileiro, né? O gol contra o Bragantino, o gol do título, né? No Paulista, aqueles jogos com o Guarani, que ele fez aquele 3-1, que ele fez 2 gols, quer dizer, o gol do Bragantino. E o campeonato de 98, ele tem um outro também, uma coisa curiosa, cara, que foi o primeiro título profissional do capitão, lembra do capitão? Hollywood português. O senhor Hollywood, né? Hollywood. O cara simples, um cara simpático. Muito. Um cara que, famoso carregador de piano, né? O cara merecia ser campeão. E do Galo, né? Lembra do Galo? Outro o Galo perdeu a final. Cara muito legal também. O Galo perdeu a final com o Santos, Botafogo, que ele não jogou. Ele não jogou, acho que o último jogo estava suspenso. E perdeu naquele jogo traumático. Ele estava na Portuguesa. Ele fez até um gol de falta, se não me engano. Não sei se foi ele ou o Carlinhos, um gol de falta. Mas ele estava na Portuguesa. Os dois estavam. Ele e o Carlinhos, na Portuguesa. Acho que foi ele. Em 96. Ele fez um gol, né? Acho que foi ele. Ele batia a falta bem. Ele perdeu naquele jogo. Aquele Ayrton também, que jogava também jogou no Fluminense. No Flamengo era uma sorte ímpar, né? Pois é. Então foi legal esse cara ganhar, cara. Foi, não, então. Tinha o pessoal daquele time. O Carlos Miguel era um cara, adorava uma balada, adorava pular um muro. Tava sempre. E também fala muito bacana. O França, sem comentários. O cara que é o França. Miguel, o Alexandre Pitbull. O Alexandre Rottweiler. Também é outro cara nota 10. Conceição, não é? Hã? O Alexandre, se não me engano, é primo do Flávio Conceição. É primo do Flávio. Não é Pitbull, é Miguel, cara, eu lembro até hoje. Se você pegar o vídeo, o Rincon, né, mano? Ele era encanado, né? O Rincon queria dominar o meio de campo todo o jogo. O Rincon, nem que ele batia, cara. O Rincon encarava os caras. Tinha cara que pipocava. Era o rei da cotovelada. Né? Não, ainda cotovelada, mas tinha cara que pipocava pra ele, né? Eu lembro que o Carlos Miguel chegou, mas veio com uma dividida com o Rincon, cara, mas deu no meio, cara. O Rincon levantou, sempre o Rincon pensou, agora eu ganho em cima do cara, levantou, o Gauchinho levantou, encarou. E ele, com ele não tinha... Ficou na ponta inteira, encarou, falei, nossa, mano, ali nós ganhamos o jogo também, cara, apesar que... Ele foi um dos melhores em campo. O Carlos Miguel, naquele jogo, foi um dos melhores em campo, fez um partidaço ali. Ele e o Alexandre. O Alexandre O Alexandre teve problema de lesão e tudo mais, mas também o cara... O Fabiano também era bom também. E o Fabiano também, o genro do... O genro do Luxemburgo. Tinha o Sidney, que era reserva do Alexandre. O baixinho lá. O Sidney, o França e o Alexandre eram do Wagner Ribeiro. O França foi o primeiro jogador do Wagner Ribeiro. Foi uma transação, isso foi na minha época, discussão jurídica entre o 15 de Jaú e o Wagner Ribeiro, quando a gente estava no São Paulo, eu estava no São Paulo pagou aquela disputa, o 15 vai levar ou o Wagner Ribeiro? Então foi, mas foi, o Wagner Ribeiro, ele já era muito rico, né? Ele é fazendeiro e tudo mais, mas ele existe no futebol, eu não sei nem se ele está ainda, mas porque foi o França. Né? Porque o cara devia para ele uma grana, né? Não sei o que lá. Daí ele pegou o França e levou para o São Paulo, porque, para quem não sabe, o Wagner Ribeiro é São Paulino. É São Paulino. Só que, tipo assim, meu, São Paulino, mas é do negócio, né, cara? Daí o cara, olha, empresário à parte, mas é um cara que eu me dava muito bem com ele. O Wagner Ribeiro, cara, perto dos empresários que tem, ele não é um cara pilantra. Ele faz negócio mesmo. Se chegar a proposta... o cara já é rico. O cara já era rico antes do futebol. Ele não é pilantra que nem outros caras aí que roubaram com um jogador de São Paulo na cara dura, né? Que não vamos citar nomes aqui para não ser processado. Pois é. Mas teve uns caras aí. De uma empresa de fios aí, vocês vão lembrar de fios, de chuveiro, sei. Pesquisem aí. O interessante foi que o 15 de Jaú, para pagar o Wagner, eles deram 12 ou 13 jogadores. Eu envio o contrato. Uns 12 ou 13, só vingou o França. O resto foi uma desgraça. Mas isso que eu falo, né? Base é assim, né, cara? Base a gente acha que vai vingar todo mundo e não vinga, é 2, 3. E o França, na minha opinião, é um dos 5 maiores atacantes da história do São Paulo. Olha, cara, eu sou bem nesse campeonato. E ele foi artilheiro nesse campeonato com 12 gols. 12 gols. Em 14 jogos. Eu não vi o Carecone no São Paulo.
Mas pelo que se comenta, quem viu, o Careca é o maior... Não sei se é o maior, cara. Porque o Leônidas nós não viu também, disse que era foda também. Eu costumo falar que o Leônidas, né? O Leônidas mudou o São Paulo de patamar. Mudou, o Leônidas mudou. O São Paulo só é o São Paulo hoje. Leônidas, Careca, cara, com todo respeito, meu, Palinha era bom pra caramba, velho. É que Paulinha não era 9, né? Era bom. Ele não era centroavante. Mas o França, mano. O França era um monstro. Putz. Cara, o Luiz Fabiano foi monstro, cara. Mas o França era mais refinado ainda. Era mais refinado, era mais técnico. Eu tive no não é desmerecer o Luiz Fabiano. Deixa bem claro, não é. Mas é que o França ele era de um nível absurdo, cara. Eu tive no Morumbi nos 2 jogos da final. 2-1 Gambás no primeiro jogo e 3-1 que foi a reestreia do Raí. O que o França jogou nesse segundo jogo... Uma barbaridade. Uma barbaridade. O França o golaço que ele fez com a jogada do Denilson. Ele participou dos 3 gols. Participou dos 3 gols, é verdade, que ele deu aquela bola aquela cabeçada para o Raí. E interessante falar também que esse jogo, o segundo jogo, o primeiro jogo, não sei se vocês lembram disso, o São Paulo era disparado melhor. Mas o Corinthians ganhou, né? E o Rogério falou depois do jogo, hoje choveu, e o time menos técnico ganhou. Aí a mídia, você lembra? O Luxemburgo era técnico. E tanto é que eu não lembro, cara, eu não vou lembrar como foi o primeiro gol do Corinthians, mas o gol da vitória do Corinthians foi um gol de cabeça do Cris. O São Paulo empatou com o Fabiano. Aquele Didi, não foi aquele Didi que fez o gol? O Didi foi no segundo jogo. Didi. O primeiro gol, não sei se foi o Marcelinho Carioca de pênalti, alguma coisa assim, não sei se que foi. Eu sei que o segundo gol o Marcelinho bateu escanteio e o Cris fez de cabeça. Foi no finalzinho, no final do jogo ainda. Exatamente. Mas o time do São Paulo era bonito de ver. Era bonito. Vamos ver. Vamos ver os melhores momentos? Antes, né, dos melhores momentos, um abraço pro Rodrigo, pro Portuga, pro Rafa, um abraço. Esse fim de semana vamos fazer o programa de 92, o Mundial de 92. Vamos aqui colocar. Eu faço a escalação do time? É isso, coloca a escalação, Fabão. E aqui, ó, essa faixa que eu ganhei, tá? A faixa que eu ganhei de campeão paulista em 98. São Paulo fazia a festa no Gallery naquela época. E essa faixa me foi dada nessa festa. E no título nós ganhamos todos. Não sei se dá para ver. Isso aqui é uma réplica do troféu de campeão. O Texas. Guardo com muito carinho. Só um pitaco, né? Na festa, cara, se vocês for pesquisar na internet, sabe quem estava na festa de São Paulo? Não, eu lembro de Marcelo Sócrates. Dr. Sócrates, que era um bebeão número 1. Ali é o seguinte, você chegava no Gallery, cada mesa tinha uma garrafa de Chivas. Não tô brincando. Cada mesa. No fim, ficou no final ali. Tava eu, o Marcelo Lima, meu grande amigo Marcelo Lima, e o Raí pulando. O Dr. Sócrates barrado com a faixa na cabeça do São Paulo. Pois é, e gritando, arerê, Corinthians veio aqui para se fuder. Então, pulando. Já tinha ido todo mundo embora. Sócrates, cara, que todo mundo acha, corintiano. Primeiro que nem corintiano ele era santista. Quem? Pra quem não sabe. O Dr. Sócrates, que o corintiano exalta de ídolo lá, não sei o que lá. Mas ele não do Raí. Ele foi embora cedo. Ele não estava lá quando... Não, mas o Raí fez ele colocar a faixa do São Paulo de campeão. Colocou. Ele tomou... O Sócrates tomou uma garrafa de uísque em mais ou menos 30 minutos e já tinha secado o Chivas e foi embora. É legal, cara. Nós zoou tantos caras que até o maior ídolo deles a gente zoou, cara. É verdade. Não, tudo isso aqui eu devo ao meu mentor, Zé Carlos Ferreira Alves, pessoa maravilhosa, que me ajudou tanto na minha carreira. Zé Carlos. São Paulo precisa de você, urgente. Urgente. Vamos passar aqui. Opa! Vocês lembram o árbitro do jogo? Só uma consideração. O árbitro era o Sidraque Marinho dos Santos, hein? Nossa, chamado de Mandrake Marinho. Nessa época tinha uns árbitros sinistros, né? Tinha Sidraque Marinho, Dacildo Mourão.
Nossa Senhora. Aquele cara que apitou o jogo do Santos lá, como que é lá, o Santos e Botafogo. O Márcio Rezende de Freitas. E uns caras... Antes da Godoy, gente... que era ruim pra caramba. Nossa Godoy. Senhora. Que era São Paulino fanático. Roubou o Ceará. Roubou, mesmo. tipo assim, né, gente? Ele errou, né, mano? Querendo, né? Ele não teve maldade de prejudicar, mas prejudicou, né, cara? Uma coisa só para que eu queria falar, antes da gente passar para os melhores momentos, é o seguinte, o São Paulo inovou mais uma vez. Então, a gente fez o contrato do Raí. O contrato do Raí foi o primeiro contrato de direito de imagem de verdade que foi feito no Brasil. Que o direito de imagem não começou como sonegação fiscal. Tanto é que houve a Receita Federal investigou e depois a lei deu um jeitinho. Infelizmente, nós assalariados não temos no Brasil. Não dá para a gente fazer direito de imagem para pagar, em vez de 20 e tantos por cento, pagar 11% de imposto. O jogador que ganha milhões tem o direito de imagem lá. E ninguém... O direito de imagem, você compra, você licencia o direito de usar a imagem daquele jogador e recebe... Então, se o cara fizer uma propaganda, o clube que recebe, não, cara. Então, o Raí foi assim que o Raí se pagou. Então, o Raí tinha o salário dele, CLT, e o salário de direito de imagem. Inclusive, a Receita foi investigar, a gente tinha tudo certinho ali. Então, teve, não sei se você, quem vai lembrar, ele fez propaganda da Vila Romana, da Copenhagen, e teve mais uns outros. Então, o São Paulo inovou. Foi também? Quem? Era Miss, se não me engano? Também. E ele se pagou, o Raí, com isso. Então, foi o primeiro contrato de direito de imagem que foi usada a imagem na história isso do futebol brasileiro. Então, E outra, né? A parceria que foi feita, né? Porque já tinha esse negócio de contrato, de acabar a cláusula, um ano acabava o contrato, São Paulo procurou o PSG. Foi uma negociação... Foi. Mas o Raí foi fundamental, porque o Raí... Uma relação boa que tem, mano. Por mais que seja um time que é meio nanico, é o PSG, velho. O PSG sempre teve relação boa com o São Paulo. Sempre teve. PSG, agora com o Leonardo, sempre teve. Daniel Alves, o Lucas, que o Manchester United ia pagar 37, os caras falaram, não, pago 42. Os caras gostam. Nós vendemos Souza para eles. Souza. Vendemos Souza para eles. Souza não. Souza. Então. Souza. Tá bom, vamos lá para a escalação. Bom, vou passar a escalação. Eu vou fazer a escalação do primeiro jogo para do segundo jogo. A diferença só tem uma. No primeiro jogo jogou o Dodô e no segundo jogo entrou o Raí no lugar do Dodô. Então eu vou passar a escalação praticamente a mesma do primeiro e do segundo jogo. O São Paulo jogou com o Rogério, Zé Carlos, Capitão, Márcio Santos e Serginho, Alexandre Rottweiler, Fabiano, Carlos e Raí. E França e entrou no lugar do Márcio Santos o Bordon, no lugar do Carlos Miguel o Galo e no lugar do Raí entrou o Aristizábal. Né? E o técnico era Nelsinho Batista. E vale lembrar que o Oliúdio José Ribeiro, o capitão, a posição de origem dele era volante. O Nelsinho Batista, que é um técnico que eu detestava, ele teve um mérito muito grande de colocar esse time aí. Então o Nelsinho esse ano foi muito bem nesse campeonato. Só um outro adendo aqui. O Márcio Santos, nesse jogo, se eu não estiver enganado, ele saiu com 5 minutos de jogo, com uma lesão no joelho, e ele perde até a Copa do Mundo, que ele estava convocado pelo Zagallo para jogar a Copa do Mundo. Que daí na hora chamaram o Gonçalves daí. Não sei se foi o Gonçalves. Gonçalves ou Botardo? Foi o Gonçalves e o Silva, um desses dois que chamaram para a seleção. O Bordon, cara, que estava vindo de uma lesão, e o Bordão, que é daquele time do Expressinho, 94, que tinha ele, o Denilson. E o Bordão jogou uma barbaridade aquele jogo também, cara. O Bordão foi pro Schalke. Depois desse jogo, o Bordão foi pro Schalke. O Bordão, que é um jogador que ele sempre foi muito criticado pelo torcedor de São Paulo, por causa das suas limitações técnicas, mas é um jogador que nunca pipocou, que nunca fugiu de dividida. A Legend Cup é um exemplo disso, no final do ano. Jogo na pauta, hein? Sei que o Muricy deu-lhe esporro, né? O Muricy. Só quebrou o nariz, joga aí, meu.
E só um dentro aí, sobre esse time, cara, tem que destacar o Serginho, cara, porque o Serginho foi um dos melhores laterais da história do São Paulo. O Serginho tá entre os 3, eu acho. Eu não vi o Noronha, meu pai falou do Noronha, pra quem não sabe, o Serginho só não foi para uma Copa do Mundo porque o Serginho deu banana pro Zagallo. Técnico. Se fosse ele deu uma banana pro Zagallo, ele brigou, ele renunciou à seleção brasileira. Não, porque se fosse o Luxemburgo, ele iria para a Copa. Porque, graças a Deus que não foi. Não, e vamos falar a verdade, a concorrência era pouca fraca, né? Da seleção, né? De 2002, tô falando. A concorrência era fraquinha, né? Roberto Carlos, um dos maiores da história. Só uma coisa aqui. Serginho e Júnior, que jogou no São Paulo depois. Que é um dos melhores. Só uma coisa aqui. O senhor Roberto Carlos não engraxa chuteira. Não engraxa chuteira do Serginho. Mas é que o Roberto Carlos teve sempre um marketing maior, né? É marketing. É que nem o Beckham. É marketing. Desculpem. Bate forte na bola. Eu nunca achei tudo isso. Podem me xingar à vontade. Ele cruzou. Ó, quem puder ver, puxa melhores momentos do Serginho. Vocês vão ver o que é um lateral de verdade. Marcando, cruzando, cortando por dentro, finalizando no gol, batendo o pênalti. Batia falta. Era... E a velocidade do Serginho. A velocidade. Tanto que o Carpegiani, nosso Pardal, ele colocou o Serginho em 99 para jogar de ponta do meio campo. O Serginho jogava demais. Quem não viu, procure no YouTube. Vale a pena. Um craque, super craque, Serginho. É que o São Paulo tem muitos craques, né? Teve Marinho Chagas, que jogou no São Paulo, que eu não tive o prazer de ver. Gilberto Sorriso, importante. Noronha, que todo mundo fala. Pai fala. O Júnior. O Júnior. Leonardo. Serginho e Leonardo. Mas o Leonardo era o falso lateral, né? Na época ele começou na lateral. Era o Ronaldão que caía mais para lateral e o Tele só escalava ele para enganar os caras. O Ronaldão, quem gostava de colocar na lateral era o Cilinho. O Cilinho cansou de colocar o Ronaldão na lateral esquerda. O Tele também, em 91. No Tele também colocou. O Leonardo fechava mais pelo meio, com mais criação. Era o 3-5-2, na verdade, que o Tele fazia. Vamos lá, Fabão. Posso colocar os melhores momentos? Pode ir lá. Atenção, vamos lá. Para de colocar aqui. Tá muito bom esse papo, gente. Sensacional. Esse jogo aí, meu, me traz muito boas lembranças, assim. Vocês estão vendo minha tela já? Tô. Então, já no começo aqui, já é o gol do Raí, foi no comecinho do jogo. Desamenda de vermelha. Vamos lá? Bora. Aí o Zé Carlos. Apareceu agora. Na tentativa de cruzamento, toque de cabeça do França, né? Foi. E o Raí não saiu do chão, você vê? Não. Raí número 23. Ele cabeceou em pé. E foi o último jogo do Denilson, porque depois ele foi pro Betis. O Denilson estava vendido. Tanto que o Denilson chora que nem uma criança no final do jogo. Vocês estão ouvindo o som? Tô. Baixo. E só fazer um adendo, hein? O Denilson foi um dos injustiçados no São Paulo. Ele poderia ter voltado e... Não sei quem foi o Zé Ruela que não quis ele de volta. Se não me engano, foi o Leco. 5 anos, meteu a cabeça na bola, Raí. Não deu chance pro Ney. Saiu pro abraço pra você curtir por todos os anos. Aí, tem essa camisa até hoje. Camisa da Adidas, linda demais. Eu tenho short, eu meteu tudo. Olha o gol que esse filho da puta faz. Vou até colocar no mundo aqui, né? Nunca mais na vida. Nunca mais. Não, acabou a carreira desse cara, nunca mais. Vou até pular aqui, porque eu não quero ver isso, né? Ninguém de nós quer ver essa porcaria, essa desgraça. Vou pular aqui. Sai, desgraça. Pronto. Olha essa jogada. Vou voltar só, porque essa tabela aqui, só voltar um pouquinho. A tabela é... Alexandre, Carlos Miguel, né? França, Raí, França. Que golaço! Golaço! Olha aí, gente. Posse de bola, gente. É verdade. Que golaço! Esse França era matador, cara. Nossa Senhora.
Passe do Ele Raí. entrou, você pode ver que ele bate meio peito de pé, meio de bico, né? De bico, eu acho. Foi de bico. Ó, é. Foi de bico. Cara, e pra quem tá achando que... Olha o terceiro gol. Olha a jogada do Denilson, em cima do Gamarra. Olha o giro do França agora. O giro sem tocar na bola e de primeira. Pra quem acha que era um Corinthians qualquer, cara, era o Corinthians do Luxemburgo, que era um dos melhores técnicos do país na época, velho. Esse número 8 é o Galo e o número 6 é o Serginho. O 6 é o Serginho. Eu tava nesse jogo na Cativa Vermelha. Tava na numerada. Jogada do Denilson em cima do tal do Gamarra. Cara, o Denilson era para ter voltado para o São Paulo. Teve um Zé Ruela que não quis ele. Se não me engano, é o Leco ou é o João Paulo Jesus Lopes. Aí ele foi pro Palmeiras também. Aí... mas os caras fizeram ele, meu. Falou que ele era má influência. Foi o Jesus Lopes, Nando. Tem umas histórias de bastidores do Denilson aí, Nando, que... Enfim. E camisa 7 é o Aristizábal. É. E depois arrebentou no Cruzeiro. Olha o Fabiano. Fabiano era foda. Vamos jogar. Silvinho. Grande Silvinho lá que jogou no Arsenal. Acho que jogou no Arsenal. Foda-se o Silvinho. Grande. Foda-se o Silvinho. Grande cuzão. Se fudeu no Lyon. 3-1 para o São Paulo na final. 2-1 a mãe do Márcio Santos. É, né? Para o São Paulo. Soma dos dois jogos. 4 para o São Paulo, 3 para o Corinthians. Márcio Santos que veio chutado do Ajax para o São Paulo. É verdade. Denilson chorando, como você falou, Nando. O Denilson ele sentiu pra caramba, né, meu? Ainda era raiz do futebol, tinha bandeira, não tinha tanto, cara, o Denilson mas tinha só fogos. Não foi mais jogador, cara. Porque ele deu um pequeno azar da vida dele que o Tele se afastou do futebol na época, que o Tele adorava ele. Porque, vamos falar a verdade, cara. Se o Tele... Ô, Nando, deixa eu só ouvir o Nelson aqui. Vamos ver se a gente consegue escutar o Nelson. Só para quem não viu, o Corinthians ganhou de 2-1 do São Paulo no jogo de ida. E a imprensa só falou que o Luxemburgo deu nó tático no Nelson. Ele estava falando, ganhou melhor, quero ver falar do nó agora, quero ver o nó. E o Love, né, que deram, né? Pois é, o Nelson, para quem não lembra, foi lateral do São Paulo. Foi. Nos anos 70. O Nelsinho, para quem não sabe, cara, o Nelsinho, até os comecinhos dos anos 2000, foi um dos grandes técnicos do futebol brasileiro. Depois ele caiu. Depois ele caiu. O futebol é feito de ciclos. Ninguém consegue se manter tanto tempo, né, meu? Mas o Nelson caiu no mesmo fala que cai os técnicos brasileiros. Se acomodou demais. Mas o Nelsinho, não defendendo ele, cara, no São Paulo, ele chegou, acho que ele levou o São Paulo na semifinal em 2002. Em 2002, e o São Paulo começou a perder aquelas finais e o França perdeu um pênalti, lembra? Contra o Corinthians? Foi. É que o Nelson tomou 2 goleadas de 7 pro São Paulo, isso marcou. Daí, quando o Marcelo Portugal Gouveia, o saudoso doutor Marcelo Portugal Gouveia, ganhou a eleição, o São Paulo estava, acho que no mata-mata, tinha o segundo jogo. E o Marcelo já falou, Nelsinho não é meu técnico. Era o mata-mata contra o Santos? Não, contra o Corinthians. É. O Roger. Então, Aí o Galvão falando, ó. Só uma coisa interessante, nesse momento, o Bastos Neto, que estava na tribuna, quis descer para o campo para invadir, para comemorar. Ele foi pelo vestiário, o portão estava acorrentado, o Bastos Neto chacoalhando, parecia que ele estava fazendo uma rebelião no presídio. Depois abriram. Mas um fato curioso. Mas que não é. Qual foi o público, Fabão? Você tem o público desse jogo ou não? Oi? Tenho o público. Peraí, um minutinho que eu já pego aqui. O Texas. 79.710 pagantes. O Texas.
E o Galvão ele fala que do lobby que teve, do nó tático do Luxemburgo, ele fala no final ali da transmissão. A imprensa falando do Nelsinho, né? Ele falou. Galvão, que para quem não gosta, mas olha, todos os grandes títulos São Paulo dos anos 90, o bicho estava presente. Tava, é verdade. Então foi muito legal ver isso, legal demais, né? A gente vê. E para quem não sabe, o Galvão não é São Paulino, o Galvão é flamenguista. Mas ele tem netos São Paulino, e ele respeita muito São Paulo. Tem gente que não gosta dele, porque ele é meio chatão mesmo, né? Mas é o Galvão, né, cara? Ele é chatão, mas ele foi com o São Paulo. Sempre respeitou São Paulo. Sempre. Diferente daquele Milton Leite lá. Bom, que foi pego no ar, xingando o Rogério. Vale lembrar. Ele no ar, não. Lá. Foi gravado. Cara, então acho que foi um título que lavou a alma, né? De todo São Paulino, eu acho. Foi. A volta do Raí contra para alguns, o maior rival para mim é o Palmeiras. O jeito que foi, o Raí vindo em cima da hora, depois a gente conta a história como ele foi inscrito aí, um dia a gente pode contar essa história. E quer dizer, foi tudo, foi uma o Rogério Ceni que estava sendo cornetado. O Rogério Ceni estava. Não ganha esse título porque depois eu teve problema com o Paulo Amaral em 2000, não foi? 2001, uma coisa assim. 2001. Mas ali já foi um título de afirmação para o Rogério. Rogério que já tinha sido protagonista na Comembol 94 com o Expressinho, hein? Pegando pênalti. Pegando pênalti. Inclusive o Corinthians, num jogo que perdeu para o São Paulo, no jogo de 4-3, se não me engano, com 3 gols do Juninho Paulista e um do falecido Catê, no jogo de volta, o Corinthians colocou o time inteiro completo. Apelou. É verdade. Foi com Marques, Casagrande, Viola, Ronaldo no gol. Foi para os pênaltis esse jogo. Foi para os pênaltis, o Rogério pegou pênalti e não bateu pênalti. Tinha um jogador no Corinthians chamado Gralac, que veio ele dava uma porrada. Ele pegou do Gralac. Era um zagueiro. Esse cara dava uma... Vocês lembram a porrada que ele dava? Ele deu uma porrada. O Rogério pegou um pênalti desse cara, foi uma porrada. Gralac. Nossa. Horroroso. Horrível. E desse time do Expressinho do São Paulo, depois até um dia eu posso postar foto no Twitter lá. Tinha o Pavãozinho, lembra do Pavão? Lógico, lateral direito. Tive o prazer de conhecer o Pavão no evento aí faz 2 anos, acho. 2 anos. Cara, Pavão, um cara sensacional, um cara humilde. O cara trocou ideia. Eu falei, eu lembro você do Expressinho, cara, Copa Bandeirantes. Cara sensacional. Muito bacana. Alguns ídolos, que tem muitos ídolos do São Paulo, que são fodas, cara, mas os caras não respeitam o torcedor. E o Pavãozinho ali, na humildade dele, conversou com todo mundo, tirou foto. É um cara sensacional. Eu conheci o Jameli. O Jameli eu conheci, bati papo com ele, um puta cara. O Jameli foi na troca daquela porcaria que ferrou nós na Copa do Brasil de 2000, né? O Axel que botou aquela bola inútil. Nossa. Jameli é um cara bacana também, eu conheci. Um cara muito humilde, legal. Ele foi na troca, se não me engano, foi ele, o Dinho e aquele goleiro frangueiro lá que veio do esporte lá do Gilberto. Gilberto. Os caras achavam que ele ia ser o substituto do... O Gilberto. Substituto, né? O Cogia tinha falecido, Zé, né? É a reserva do Zé. No Torino. Não, que o Cogia tinha falecido, né? Já tinha. O Alexandre já tinha falecido. Já. Não sei se foi no Tereza Herrera ou no Ramon de Carranza, que tinha o Lula, que era um zagueiro que veio do não me lembro. Fez um gol, o Lula. Era horroroso. E o Gilberto foram pegos, chegaram bêbados na concentração, ele mandou de volta pro Brasil. Nunca mais jogaram no São Paulo. Zagueiro tinha aquele que também, só para lembrar também, já que estão falando desse negócio, tinha do Nelson, né? O Nelson era do Expressinho. Aliás, São Paulino. Fazia dupla com o Sérgio Baresi, era Nelson e Sérgio Baresi. Já fica ciente que se o ano que vem o Rogério Ceni voltar para o São Paulo, provavelmente vocês verão um tal de Nelson na comissão técnica dele, tá? É esse mesmo Nelson que a gente estamos falando. Que era zagueiro, quarto zagueiro. Ele trabalha, ele é auxiliar técnico do Rogério no Fortaleza, se não me engano. Pelo menos era o Rogério, o Pavão, o Sérgio Baresi, o
Não, isso na Copa São Paulo, né? Na Sérgio Comembol. Baresi, o Nelson e o lateral esquerdo quem que era o lateral esquerdo? Marcos Adriano? Não era. Não, o Marcos Adriano, ele André veio... Luiz. André Luiz. Menta era o lateral esquerdo. No primeiro título, né? Depois veio o André Luiz. Aí era o Mona, Não, Jamel. o Menta perdeu em 92, né? O André jogou em 93. Foi, aí o André jogou em 93. Aí o meio campo, acho que era o Mona, o Jameli. Não, Mona, Pereira e Jameli. Catê, Toninho. O Caio era reserva. Caio era tinha reserva? Tinha de Douglas no meio de campo, eu acho. Tinha tal de Douglas no meio de campo. Tinha. Eu acho que era Mona, Pereira e Douglas. Catê, Jameli e Toninho. Irmão do grande Sidney. O Sidney, se não gostasse do Charutinho, esse seria também um puta jogador. Era monstro, cara. Também um cara bacaníssimo. Mas o que jogava o Sidney? O Sidney, para quem não sabe, que diz o Milton Neves, um pequeno repeteco. Gilmar, Zé Teodoro, daí jogou Fonseca no jogo final, Dario Pereira, Oscar, e jogou, não sei por que motivo jogou qual que é o nome daquele zagueiro lá? Não, foi o seguinte, contra o Guarani, jogou Fonseca na lateral direita porque o Zé Teodoro estava suspenso. O Wagner Basílio jogou no lugar do Oscar, que o Oscar estava machucado. Dario Pereira e Nelsinho, Bernardo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney. O Sidney, que seguiu uma tradição no São Paulo, começada com o Zé Sérgio. O Sidney era destro, assim como era o Zé Sérgio. Zé Sérgio é uma das maiores pontas do mundo, da história do futebol mundial. Monstro. Teve um doping ridículo que na época... Ele tomou um remédio chamado Naldecon, que era para resfriado. E ele quebrou o braço. Ele lembra que ele quebrou o braço. No jogo que ele voltou, foi uma fratura exposta. No jogo que ele voltou, ele quebrou o mesmo braço de novo. A época de ponta, né? Tivemos Zé Sérgio por um bom tempo, daí veio o Mário Sérgio substituir ele, daí veio o Sidney, e depois o falecido Edivaldo, lembra do Edivaldo? E também era um baita jogador, jogador. Ele mete um gol, se não me engano, na final contra o Corinthians. De cabeça? Não, de cabeça é o Lê. Foi o Lê. Ele cruza a bola pro Lê, se eu não me engano. O Edivaldo cruzou e o Lê, que era baixinho. Mas ele fez um gol também. Fez um gol, fez. Edivaldo que morreu no acidente também, que era muito bom jogador. E ele jogou a Copa de 86 com o Tele. Ele fez parte do elenco, né? Cara, aquela época era muito, muito top, cara. Era muito legal. Era uma época que, puta, gente... O futebol era uma época, Raiz. Assim, a gente não tinha informação que a gente tem hoje, cara. Então, o que acontecia? 10 horas da manhã, tinha aquele plantão de domingo da Jovem Pan. Milton Neves. Você começava lá. Daí, 2 horas do jogo, o Fiore, já na Record, abria jornada esportiva com aquela música lá do... Putz, eu quase esqueci naquela banda americana. Não sei se é americana. Bom, e nessa época tinha o Estevam San Girardi, um show do Morumbi, show do rádio, que era um São Paulino fanático, o Estevam San Girardi, grande Estevam San Girardi. E uma coisa interessante para falar do Sidney rapidinho, o Sidney tem as trancinhas no cabelo, na época era o Michael Jackson, cantor. E o Edemar Anuzé, que era o narrador da Jovem Pan, que vinha de Santa Catarina, ele falava: gol de Sidney, o Michael Jackson do Morumbi. Então, essas coisas, isso aí, obviamente, 85, né? 84, 85. Cara, é uma coisa sensacional, né, meu? Você via figuras trabalhando só. Tinha uma época no São Paulo que você via que tinha Tele, Santana, Muricy e Dario trabalhando junto. E o Gino Orlando, segundo o maior artilheiro da história. O Gino Orlando cuidou do estádio do Morumbi. Naquela época que eu conheci. Esse também, meu pai fala, tá no rol do centroavante. O Gino Orlando, pra quem não sabe, acho que é o terceiro maior artilheiro da história de São Paulo. Segundo? Luiz Fabiano não passou ele? Não, acho que não. Não conseguiu passar, não deu tempo. O Gino, pra quem acha quem é o Gino, só puxa o time do Zizinho. 57, que o Gino... O Gino jogou na fase dura do São Paulo. Ele, Roberto Dias, são ícones pela história, né? Mas se você puxar aquele time de 57, o São Paulo goleou todos os clássicos. 3-1 em um, 4-1 em outro. O meu pai fala que aquele foi o maior time do São Paulo que ele viu jogar.
Eu não lembro quem tanto era, cara, mas eu lembro que o time de São Paulo era um time fraco à toa. Só tinha o Zizinho, o Canhoteiro. Canhoteiro. O Zizinho, e o Zizinho tinha como é que é? Agora me esqueci. Mas enfim, era um timaço. Maurinho, não sei se tinha. Acho que Maurinho, esse que fez o gol. Maurinho, Teixeirinha, né? O Teixeirinha não, o Teixeirinha já tinha. O Teixeirinha dos anos 40. O Maurinho, que perguntou pro Gilmar, goleiro que canto você quer? Chutou, e o Gilmar saiu correndo atrás dele, o jogo não terminou, confusão generalizada. Meu pai estava no alambrado do Pacaembu, ele me contou essa história. São Paulo tem uma história. Tem que fazer um programa com meu pai. Então, vou fazer um programa com meu pai para ele contar essa história. Uma história ímpar de São Paulo. A história de São Paulo é muito rica, cara. Pesquisem. Falar que a gente fica até amanhã aqui, é uma coisa tão maravilhosa, tão única o São Paulo, pioneiro em tudo. O Leônidas veio pro São Paulo, o cara enfileirou 5 paulistas, velho. Não, aquele time... Aí você vai vendo que era o Leônidas, né? Com 35 anos, ainda ganha 5 títulos. King, Piolim e Virgílio, Zezé Procópio, Zarzur e Noronha, Luizinho, Sassi, Leônidas, Remy e Teixeirinha. Eu decorei esse time por causa do meu pai, né? O Sastre, argentino, craque de bola, veio do São Lourenço. Se eu não me engano, ele veio com 39 anos. 37, se não me engano. E se aposentou, acho que com... Enfim. Mas o Coach já veio com 35, o Leônidas. Sim. Mas o Sastre com 30... E eu lembro que quando nós fomos jogar a Copa Mercosul, final da Copa Mercosul, em 98, contra o São Lourenço, nós fomos visitar o túmulo do Sastre, em Buenos Aires. Porque é um jogador que marcou também o São Paulo, veio do Independiente, era um baita. Meu pai fala que o Sastre era um craque. O Sastre era um, como o pessoal chamava, um maestro, né? Era um meia classe, que fazia gol também. O mesmo vale o Pedro Rocha, que inclusive está escrito na minha camiseta em homenagem a ele aqui, Pedro Rocha. Eu tenho aquela de 77, que tem escrito El Verdugo por dentro, até essa de 77. Mas era um time, e o Sastre, se eu não me engano, eu posso estar errado, os 2 jogadores que mais fizeram gol pelo São Paulo em um jogo são o Dodô, 5 contra o Cruzeiro, e o Sastre, num 6-1, e não sei se ele fez 6 ou se ele fez 5. O Sastre está ali empatado. Né? O Dodô, nesse jogo, o Dodô se não me engano, é o único jogador, não sei se agora foi atualizado ou não, mas acho que é o único jogador que fez 5 gols fora de casa, né? Ele fez 5 no Mineirão. E fez cada golaço. O Dodô era um baita jogador, só que ele não... o Dodô não tinha a cabeça, não tinha. Não tinha. Era um cara o Dodô com o Tele Santana seria monstro. Exatamente. Ele era um cara desligado, era um cara que não... O Denilson, cara, jogou muito, mas com o Tele também seria muito mais que ele jogou. Eles não tiveram o azar de não ter tido um Tele na vida deles. Outro cara também que jogava pra caramba também, faltou técnico perto dele, tem aquele Giovani que jogou no Santos, lembra? Foi pro Barcelona. O Barcelona pode dar uma sumida lá, se tivesse um Tele na vida do cara, velho. O Tele era... O Cafu, gente, era um perna de pau. Mas um perna de pau daquele de chutar de canela. O Cafu era volante. E o Tele fez o Cafu aprender a cruzar. Mas você pode ser uma coisa. Não adiantava ter o Tele e não tivesse diretor, hein? Porque na época não tinha diretor também. Os caras controlavam lá o vestiário, sim. Não era... Fernando Casalderrey, Calef e... falecido. Márcio Aranha, grande Márcio Aranha. Meu amigo foi Márcio Aranha, grande. Esse aí, se tivesse hoje no São Paulo, hein, tá faltando homens como o Márcio. Mas é isso, gente. Fabão, a gente já tá com o tempo esgotando, né? Mas se deixar, a gente fica até amanhã aqui, né? Se deixar, nós já entra no título de 2000, de 2005, volta 92, 86. Mas o teu Nando de volta, e Nando, muito gostoso bater papo com o Márcio. A coisa vai... A coisa flui, gente. O Nando, que é assim, é uma barbaridade. Se eu for pro Brasil esse ano, né? Se o coronavírus deixar, a gente vai se por enquanto eu tô de férias, né? Tô proibido de trabalhar. Mas você vai participar mais vezes com a gente, viu, Nando? Agora, estando com tempo, de que vocês precisarem, quiserem minha companhia, só avisar, nós
Com o maior prazer, meu amigo. Com o maior prazer, a tua companhia sempre é muito bem-vinda. Obrigado aí por ter participado, viu? É um prazer sempre estar aqui com você. Esse bate-papo, galera, muito legal, é muito bom, é muito gostoso a gente rever o São Paulo dos velhos tempos, o São Paulo. O São Paulo sempre nos dá alegria. Porque o São Paulo nunca vai deixar de alegrar a nossa vida, porque nós amamos o São Paulo. Pois é. O momento é duro, é complicado, é difícil, mas é como eu sempre costumo falar: o São Paulo não é grande, o São Paulo é gigante. Então, as pessoas que estão aí vão embora. O São Paulo, o clube, a estrutura, a história, os seus torcedores ficam. Então, sempre é muito legal, bacana reviver esses momentos. Texas, poxa, prazer estar aqui com você, irmão, mais uma vez. Nando, prazer. Um abraço pro Rafa de novo, pro Rodrigo. Abraço, Rafa, Rodrigo. Pro Portuga e para Sol, um beijo para Sol. A Pri Ruiz, que mentiu, caluniou eu nesse programa aqui. Pé frio, eu jamais serei. Pé frio é o Fogão. Ô, Pri, eu não sou pé frio. Ele não é pé frio, o Texas. Ele torcia pro Real Madrid. O Real Madrid não ganhava nada. Não ganhava nenhum título lá 10ª, né? Não, deles assim, agora eu vou torcer pro Barcelona. O Real Madrid federou 3. Uma coisa eu posso falar aqui. 3 Champions, velho. Ninguém faz isso. Injustamente o Nando foi chamado de pé frio. Isso é injustiça com o Nando, Pri. Quente, rapaz. Fabão também não é pé frio, povo. Aqui não tem pé frio. Perdi os joguinhos no Morumbi lá, mas também esses times nossos dos últimos anos aí é brincadeira, agora, viu? Falar em pé quente, hein? Bom, eu também eu não me considero pé quente porque eu peguei a época do Tele. E eu com o Roberto, a gente foi naquela época, a gente foi em absolutamente todos os jogos do São Paulo em casa, nessa fase de 91 para 94. O time do Tele é privilegiado. O cara... Puxa, qualquer vídeo que você vai ver o time do Tele, cara, era... Os caras falam de padrão de jogo hoje. O time do Tele tem padrão. Um dia a gente vai fazer programa sobre tática, para falar sobre... E o time do Cilinho também, que eu tive o prazer de ver jogar. O Tele... O Felipe fez programa com vocês, né? Fez. Não sei se ficou excelente. O Tele tem que ser reverenciado toda vez, cara. Tem. O Tele fez pelo futebol, cara. Qualquer cara que você pegar dos anos 80, que foi um dos anos mais craques, os caras exaltam o Tele, cara. Deve ir a mídia querer comparar o Tele com qualquer Zé Ruela. Isso é ridículo. Não tem condição. Mas isso que é o mal de você não vencer uma Copa do Mundo, né? Porque se o Tele tivesse vencido aquela Copa de 82, talvez respeitassem mais ele. Não precisa vencer. Mas acabou sendo uma bênção para o São Paulo, porque se o Tele ganha aquela Copa de 82, ele não viria para o São Paulo 10 anos depois. Ele estaria em algum time europeu, num Barcelona ou no Real Madrid. Vejam como as coisas são irônicas, né? Mas ele era monstro, né, cara? O Tele, ele preservava o futebol bem jogado, né? Muito. E objetividade. 3 toques, você tá na cara do gol. E princípios básicos, né? Saber cruzar. Treinar fundamento. Finalização. Marcação. Posicionamento. Não deixava fazer cera. Não deixava dar porrada. Tinha tudo isso. O Tele era uma figura fantástica. Felipe Melo, que o pessoal exalta hoje, jamais jogaria com ele. Que isso? Mas nunca, de jeito nenhum. Bom, galera, agradecer. Valeu, Nando. Valeu. Obrigado, irmão. Gosta mais vezes a gente aqui, hein, Nando? Pode chamar, enquanto estamos de férias. Com certeza. Bom, galera, agradecer mais uma vez o carinho de vocês com o Tribuna. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. O Tribuna ele é feito para você, São Paulino, para você que ama o nosso amado São Paulo. Nós estamos aqui para vocês. Galera, um abraço a todos. E olha, São Paulo, essas glórias que a gente tem acompanhado do passado, vai voltar. Logo vai voltar para o presente. Grande abraço.